Boa noite, tricolores de sangue grená. Bom dia, boa tarde, se você está vendo isso em outro horário. Essa é mais uma edição do História Raiz. Tá? E aproveitando a camisa tricolor que foi lançada pela Umbro, né, fazendo alusão aos 50 anos do título brasileiro de 1970, resolvi fazer essa História Raiz para falar como foi, né? Na época eu não era nascido, né, eu tenho quase 40 anos, então teria que ser bem mais velho que isso, ter quase 50 ou mais de 50 para poder, bem mais de 50 para poder ter visto em loco, né? E meu pai viu esse título e ele falava muito sobre, né? Então eu decidi fazer uma pesquisa para poder contar para vocês a história desse título, né? Já que a camisa tricolor que está aí ao lado foi lançada pela Umbro agora em 2020, faz alusão exatamente a esse título. Bom, o Campeonato Brasileiro de 70, que ainda não tinha esse nome, né? Era chamado à época de Torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Bola de Prata em algumas fontes, ou Taça de Prata, como seria o nome da taça que nós chegamos a conquistar. Esse último nome é bastante famoso, né? Foi o único torneio de futebol de caráter nacional naquele ano. Eu explico. Havia, em anos anteriores, né, desde 1959, uma concorrência de alguns torneios paralelos, né? Algumas vezes acontecia, algumas vezes não. No início não acontecia, era só uma competição mais curta, né? Mas depois, a partir de 66, se eu não me engano, tá? Ou 67, passou a ter dois torneios, né? Um protótipo da Copa do Brasil e um que já era algo realmente mais em caráter nos moldes do Campeonato Brasileiro, como nós viríamos a conhecê-lo, né? Só que em 1970 não houve a tal da Taça Brasil, que era o torneio paralelo, né? Que seria realmente um modelo preconcebido do que viria a ser a Copa do Brasil, né? Só teve o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foi considerado então o brasileiro daquele ano, sim, conhecido recentemente, tá? E ele era tão importante que ele foi tão importante que ele foi usado como critério para definir o quê? Os participantes da Copa Libertadores de 71 e, portanto, seu vencedor seria considerado campeão nacional, campeão único do Brasil daquele ano, e foi o Fluminense que ganhou. Esse torneio foi considerado por muitos especialistas em futebol como o mais difícil brasileiro da história, já que ele contava com os fortíssimos Santos de Pelé, Carlos Alberto, Edu e Clodoaldo, o São Paulo do Gerson, o Cruzeiro do Tostão e Dirceu Lopes, Botafogo de Jairzinho, Paulo César, Palmeiras de Ademir da Guia e vários outros, né, craques de reconhecimento histórico mundial, muitos deles tendo composto o que? A seleção brasileira tricampeã mundial, a famosa seleção do Tri. O torneio tinha uma primeira fase que foi dividida em dois grupos, tá? Muito parecido com o que sempre teve na década de 80, né? Sendo um deles o grupo A, composto por 8 equipes, e o grupo B, no qual estava o Fluminense, né? Só que esse grupo B era composto por 9 equipes. Na época havia um critério de classificação diferente, enfim, que dependia dos times que poderiam participar, enfim, era diferente, tá, o critério. Os times eles jogavam entre si, em sistema de pontos corridos, partidas de volta. Muito similar ao que aconteceu subsequentemente, né, nos outros campeonatos brasileiros. E no final dessa primeira fase, 2 se classificavam, os 2 primeiros de cada grupo, 4 se classificavam, os 2 primeiros de cada grupo, para um quadrangular final. No grupo A, o Palmeiras e o Atlético Mineiro passaram de fase. No grupo B, Cruzeiro e Fluminense foram aqueles que conseguiram avançar. Na primeira fase, o Fluminense obteve 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, um bom aproveitamento. No quadrangular final, o Flu ele não perdeu nenhuma partida, né? Ele foi perfeito. Ele venceu o Palmeiras em casa por 1-0, derrotou o Cruzeiro lá em BH também por 1-0, e no jogo decisivo empatou com o Galo no Maracanã, um jogo inesquecível para muitos tricolores da época. Naquela época, cada vitória somava 2 pontos em vez de 3, então o Flu terminou o quadrangular com 5 pontos, se sagrando campeão, já que o Palmeiras e o Galo haviam perdido, né, uma partida e não poderiam alcançá-lo, né, já que eles iriam a 4 pontos no máximo, o que acabou acontecendo. O jogo decisivo, gente, ele foi incrível. Eu cheguei a ver vídeos da época, mas obviamente eu não posso reproduzi-los aqui. Mas eu vou narrar uma crônica do jornalista PC Filho sobre a partida, para que vocês possam sentir como é que foi a decisão. Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1970. Amigos, foi sofrimento, foi medo, foi alegria. Foi uma festa de mais de 100 mil torcedores, debaixo do temporal que castigou a cidade maravilhosa. Mas o Maracanã é um caldeirão de paixão, de modo que ninguém sentia a chuva nas arquibancadas, gerais e cadeiras.
O Atlético Mineiro do técnico Tele Santana lutou muito e assim valorizou o título do Fluminense. O quadro de Minas Gerais era o time inteligente de sempre, explorando cada espaço, procurando fechar todo o seu campo. Foi um dos grandes dias do estádio Mário Filho. Quando o Fluminense adentrou o gramado, aconteceu a tempestade de pó de arroz, entremeada pelas bandeiras tricolores. As faixas nas arquibancadas incentivavam os 11 guerreiros. Força! Flu! E pra frente, máquina! Os nomes dos craques também foram entoados, um a um. Félix, Oliveira, Galhardo, Assis, Marco Antônio, Denilson, Didi, Cafuringa, Cláudio, Mickey e Lula. Mickey era eu vou interromper porque Mickey, meu pai sempre citava ele, assim como o Samarone e o Flávio, que a crônica faz questão de citar logo em seguida. A torcida tricolor também não se esqueceu dos ausentes Flávio e Samarone, tão importantes na trajetória do Toninho Roberto Gomes Pedrosa. Começa o jogo e o Fluminense lança todo para o ataque, apesar de o empate já bastar para o título. Os gritos de Fluminense, vindos da arquibancada lotada, empurraram o tricolor à frente. Aos 30 minutos do primeiro tempo vem o centro preciso de Didi e a cabeçada certeira de Mickey. Fluminense 1 a 0. A taça de prata abria largo sorriso. A encantadora possibilidade de envelhecer na rua Álvaro Chaves era cada vez mais concreta. As 100 mil vozes do Maracanã continuavam a entoar os cânticos. Olê, olá, o Fluminense está botando para quebrar. Chegava de São Paulo a notícia de que o Palmeiras ia enfiando seus gols no Cruzeiro. Mas isso pouco importava aos tricolores. Bastava o Fluminense não perder para conquistar o Campeonato Brasileiro. No início do segundo tempo, a linha defensiva tricolor se descuida e Vaguinho empata. É o destino. As grandes vitórias do Fluminense sempre precisam de um caráter dramático. Uma dimensão épica. Os 45 minutos seguintes transcorreram lentamente, demonstrando que o tempo é relativo para o torcedor de futebol. Porém, a cada minuto que passava, mais perto o tricolor ficava da suprema glória do futebol brasileiro. Quando José Faville Neto apitou o final do jogo, o Maracanã explodiu de alegria. Minutos depois, veio o momento mais aguardado de toda a competição. Peito atravessado pela faixa de campeão, rosto molhado de lágrimas, o capitão Denilson repetiu o gesto de Bellini, erguendo a taça de prata. 6 meses após o tri da seleção no México, o Fluminense se sagrava campeão brasileiro. Pela primeira vez, um clube carioca conquistava o certame nacional. O Botafogo já tinha conquistado a Taça Brasil, fazendo uma nota aqui adendo dessa crônica, mas não tinha o mesmo peso à época que a competição nacional envolvendo tantos clubes. O verde, o branco e o grená tomaram conta do Rio de Janeiro, na festa que se prolongou madrugada dentro. No dia seguinte, a imprensa, que passou todo o campeonato duvidando do Fluminense, finalmente se rendeu. Todos os jornais e revistas exaltaram a merecida conquista tricolor. O link da crônica estará disponível na descrição desse vídeo, tá, gente? Essa foi a história do nosso primeiro título brasileiro, importantíssimo e um dos mais difíceis da história. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, curta a nossa página, compartilhem para que mais torcedores possam conhecer a nossa história. Nunca deixem os nossos rivais diminuírem essa conquista tricolores. Um abraço e saudações tricolores. Até mais.